Eu gostaria, antes de começar o meu pronunciamento, de estar aqui elogiando o trabalho de Vossa Excelência como líder do governo. Ontem, numa votação aqui bastante acirrada, inclusive, eu conversava com o meu líder, o senador Blairo Maggi, e ele me dizia, e nós conversávamos, discutíamos exatamente a figura de Vossa Excelência, uma pessoa carismática, extremamente educado, cortês, e que sabe entender o papel de cada um aqui desse parlamento, inclusive, se for o caso, na hora de votar contra o governo. Mas Vossa Excelência sempre com bons argumentos, entendendo a liderança de cada um, mas o momento, inclusive, que o país vive e da importância que nós todos aqui temos, principalmente o Senado da República, de dar uma resposta ao Brasil, a essa inquietude que vive o país, mas que nós temos, e essa inquietude, ao nosso ver, gerada principalmente por a crise política que acaba afetando a crise econômica. E acredito que, exatamente de lideranças como Vossa Excelência, que a gente vai encontrar o caminho do equilíbrio para votar as matérias de interesse do país. Por isso eu quero aqui estar fazendo o meu pronunciamento, saudando todos os senadores e senadoras, dizendo que existe um texto judaico muito famoso que diz assim: uma nação forte nada tem a temer da antipatia dos estrangeiros. Uma nação fraca nada deve esperar da simpatia deles. E cabe a nós dar o melhor para fazermos o Brasil verdadeiramente uma nação forte e respeitada. Nesse sentido, senhor presidente, e nessa linha de pensamento, é que nesta quarta-feira, a Frente de Logística de Transporte e Armazenamento, a FRENLOG, da qual sou presidente, fez o lançamento da Agenda Legislativa e do Plano de Ação para os anos de 2015 a 2018, em evento realizado aqui no auditório do Interleges, bem próximo a esse plenário. E já emendamos esse ato com a realização de um workshop em que tratamos da cabotagem, a navegação pela costa do país, modalidade de transporte fundamental para diversificar a forma com que a nossa produção segue para os portos, mas que é muito pouco aproveitada e que pode se transformar em uma grande solução para o Brasil. E aqui quero agradecer de forma especial aos ministros Antônio Carlos, dos Transportes, e também à ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que prestigiaram esse evento da FRENLOG, aos senadores Blairo Maggi, Garibaldi Alves, presidente da Comissão de Infraestrutura, também o senador Valdemir Moca, a deputada federal Clarice Garotinho, do nosso partido, que é presidente na Câmara da Comissão de Viação e Transportes, e também ao deputado federal Covatti Filho, que é o nosso vice-presidente na frente. Senhor presidente, a FRENLOG tem como principal objetivo analisar a conjuntura do setor de transporte no Brasil, que, se não é crítica, nos causa muita preocupação. Sabemos das dificuldades que impõe, mas acredito que são esses momentos que devemos nos unir e manter a crença na superação da crise e na retomada do desenvolvimento. E estou firmemente convencido de que somente com investimentos sólidos é que será possível reavivar nossa economia, recolocá-la no patamar que vivíamos até há pouco, avançar e construir uma nação que justifique todo o esforço do povo brasileiro. Como disse na abertura do evento, sou um homem de fé. Para mim, existe sim a esperança de um futuro promissor com economia forte. E, para isso, a sociedade precisa estar unida no ideal da construção coletiva. A regra básica de uma boa economia nacional está sintetizada na geração de oportunidades que promovem o emprego e melhorem a renda da população e contemplem como produto final o bem-estar coletivo. É claro que precisamos, nesse momento, em primeiro lugar, resgatar a confiança no país e do próprio povo brasileiro. Por isso,
nos propomos a criar as alternativas eficientes dentro de um ambiente que permita avançarmos na pacificação política e fazer com que o Brasil volte a crescer e cumprir com a profecia de ser uma grande nação para o mundo e para o seu povo. Senadores e senadoras, público que nos acompanha neste momento pela TV, rádio e agência Senado e ainda pelas redes sociais. O Brasil tem, nesse momento, uma medida que considero fundamental para ajudar a debelar a angústia e as incertezas que assolam a nossa nação. Estou me referindo às concessões públicas, direcionadas à modernização da infraestrutura de transporte de todo o nosso país. O Programa de Investimento em Logísticas, o PIL, anunciado pelo governo da presidente Dilma no começo de junho, é, na minha opinião, a grande ferramenta que o país dispõe para voltar a rodar, trilhar e navegar na onda do crescimento econômico e social. Afinal, senhor presidente, estamos aqui tratando de um setor que calcula atrair investimentos de 198 bilhões e 400 milhões, dos quais quase 70 bilhões até 2018, ou seja, em 4 anos. E diante desse cenário, vivemos um momento muito peculiar, por causa da escassez de recursos e das dificuldades econômicas. Precisamos ter uma união e também a sabedoria para fazer com que essas novas concessões andem rapidamente, que saiam do papel, avancem e promovam o seu efeito natural. Ouso dizer, sem dúvidas, o plano das concessões é, sobretudo agora, uma alternativa fundamental para o Brasil. Equivale-se a dizer uma tábua de salvação. Além da ativação ou reativação da economia em grau necessário, um dos principais efeitos desse programa está na questão objetiva, ou seja, o Brasil estará atuando de forma definitiva neste que é um dos segmentos mais importantes para que a base econômica nacional tenha solidez, o setor de transportes. É importante ressaltar que a matriz de transporte no Brasil, até hoje, é bastante desbalanceada, se comparada a outros países de dimensão semelhantes como a Rússia, Canadá, Estados Unidos e também a Austrália. Algo que precisamos corrigir, como todos, atuando para assegurar a interligação entre os portos do norte e do sul do país, através de rodovias seguras e duplicadas, do transporte ferroviário e também das hidrovias muito pouco utilizadas. Aliás, isso é uma riqueza que Deus nos deu e, infelizmente, praticamente incipiente no Brasil. Com as concessões, o Brasil tem a oportunidade de corrigir erros históricos e avançar em direção à sonhada competitividade na produção e exportação de nossas riquezas. Um dos grandes entraves do avanço da logística de transporte a ser superado está na questão ambiental. A demora na liberação de licenças é um velho problema e o preço que se paga é muito alto. Ontem, inclusive, estive com a presidente do IBAMA e as esperanças, eu acho que se renovam, pela energia que eu senti da presidente e principalmente por ser uma especialista exatamente nas licenças. E é também com isso que ela está colocando como a principal bandeira de atuação dela no IBAMA. E é isso que o Brasil precisa. Infelizmente, hoje, os custos para se conseguir uma licença ambiental, além de ser muito alto, também é muito caro. Tivemos, por exemplo, discutindo a liberação de licenças ambientais de estradas existentes, rodovias federais, que existem há mais de 40 anos, e para se fazer uma melhoria em uma estrada que existe funcionando há mais de 40 anos, essas licenças ambientais são tão demoradas e, às vezes, parece que é o governo brigando com o governo, e aí sim a população é que sofre, e principalmente aqueles que querem produzir e gerar riqueza no Brasil. Por isso, senhor presidente, o Brasil dispõe de gente consciente e tecnologia adequada, porém há muitas algemas que precisam ser quebradas. Lembro aqui que lá no Mato Grosso, sempre lutamos muito porque é um estado do centro-oeste, um estado com distâncias continentais, é o maior produtor hoje de grãos, mas aquilo que é a maior vantagem nossa por ser um estado de terras imensas,
com produção e com alto índice de produtividade, mas nós temos o custo Brasil muito elevado. As distâncias para chegar nos portos é muito grande e o desperdício, inclusive com as estradas em condições ruins, acaba consumindo praticamente o lucro da nossa produção. Por isso, senadora Tebet, Vossa Excelência, que foi prefeita lá da cidade de Três Lagoas, sabe a importância que representa essa questão da logística, principalmente com a implantação de indústrias que foram fundamentais para promover o desenvolvimento. Vossa Excelência, quando prefeita ainda, quanto lutou para que a sua cidade tivesse hoje indústrias, principalmente na área de celulose, exemplo no Brasil e no mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, a logística é fundamental para que a gente possa ter mais competitividade. Por isso é que eu tenho aqui cobrado muito essa agilidade para que a gente possa responder mais rápido àqueles que querem produzir no Brasil. Por isso, a legislação ambiental moderna e protetora não pode, de forma alguma, atuar contra o progresso. Zelosa, antes de tudo, as leis ambientais precisam ser parceiras do Brasil. Outro ponto que quero defender é a necessidade de mudanças na legislação brasileira para atrair mais investimentos privados nos grandes empreendimentos nacionais. Precisamos dar mais garantias a quem quer investir no Brasil. Por isso, apresentei aqui a proposta de emenda à Constituição número 39 de 2015, em tramitação aqui no Senado. Essa é uma emenda, colegas senadores e senadoras, que nasceu da percepção de anos trabalhando pela melhoria da logística através da ação política. Atualmente, a Constituição Federal atribui toda a disciplina das concessões e permissões de serviços públicos a uma lei, que sujeita-se a alterações pelo rito comum do processo legislativo e até mesmo por medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. O cenário atual, seguramente, afugenta o investidor, pois tudo pode ser mudado com muita facilidade. E todas as concessões são de longo prazo. Então, se você vai lá, começa a investir e a regra do jogo é mudada de uma hora para outra, isso causa total instabilidade. E com essa PEC, o regime das concessões passa a ser ordenado por uma lei complementar, que, uma vez aprovada e sancionada, exige quórum qualificado para mudanças de regras. O Brasil tem potencial e tem gente que quer investir. A prestação de serviços públicos de qualidade demanda a existência de um ambiente de negócios estável, que assegure a confiança dos investidores. Então, precisamos fazer essa mudança. Disse aqui quando lancei essa proposta de emenda. As concessões e suas leis não podem ser uma mera política de governo. Tem que se transformar verdadeiramente em uma política de Estado. Essa é a proposta. E tenho como certo que esse é o caminho da segurança jurídica que o investidor deseja, inclusive lançado aqui também pelo nosso presidente Renan. A PEC 39 é apenas um exemplo do que poderemos fazer aqui nesta casa para poder agilizar o Brasil. E como disse no começo, hoje iniciamos a agenda com um debate sobre a cabotagem, de relevante importância no processo de fazer o Brasil mais adequado para o próprio povo brasileiro na sua relação de consumo. Privilegiados pela geografia, temos uma costa navegável de aproximadamente 8.000 quilômetros, porém muito pouco utilizada, até mesmo incipiente diante do potencial de exploração. A cabotagem representa menos de 10% da matriz brasileira de transporte de carga. Para se ter uma ideia, a União Europeia, lá na União Europeia, a cabotagem representa 37% da movimentação. Na China, por exemplo, são 48%. A cabotagem no Brasil sofre com a falta de infraestrutura adequada nos portos e amarga na burocracia ao se deparar com uma legislação anacrônica, além da falta de integração entre os modais. Nessa frente, senhor presidente, vamos estudar a legislação para concessões em todos os modais de transportes. Vamos implantar a análise de impacto regulatório para a construção de novos ativos de infraestrutura.
Queremos discutir a legislação existente para agilizar licenciamentos para recintos aduaneiros alfandegados no país. Precisamos discutir os motivos que acarretam obras atrasadas e inacabadas, discutir o andamento das obras atuais. Vamos atuar para propor soluções para evitar atrasos e fracassos, sempre tendo como meta a melhoria da produtividade e da competitividade com a redução de custos. Esta frente parlamentar, senhor presidente, senhoras parlamentares, tem uma história de muita luta. Desde 2000, então, e hoje com a adesão de mais da metade do Congresso Nacional, que quero dizer, é apenas o início e o indício também da importância desse segmento. Em verdade, no conjunto de ações que pretendemos trabalhar, está uma grande parte dos temas que compõem a Agenda Brasil, lançada aqui pelo nosso presidente, a quem cumprimento pela grande iniciativa e que merece também todo o nosso apoio. A ação efetiva para atrair investimentos em logística de transporte, no meu entender, é fazer verdadeiramente o Brasil seguir por caminhos seguros, pelo caminho do desenvolvimento e pelo crescimento econômico. E aí, senhor presidente, quero também aqui dar como lido um pronunciamento que gostaria de fazê-lo na sessão hoje que tivemos, em uma sessão solene, em homenagem a todas as APAES no Brasil. Portanto, quero aqui também dar como lido esse pronunciamento e concluir dizendo que o Brasil tem pressa e que, claro, espera de todos nós aqui também a resposta legislativa e também política a esse momento que vive o Brasil. Muito obrigado.